A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em semelhança de mim. Semelhantemente, a Bíblia diz, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, neste espírito de adoração e louvor, nós vamos celebrar a ceia do Senhor neste momento. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo fala sobre a celebração da ceia do Senhor, começando aqui com o versículo 23. Ele diz, o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Veja bem, eu recebi do Senhor o que eu vos entreguei. Eu sou só o mensageiro, eu sou só o canal. Recebi do Senhor e entrego a vocês que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Irmãos, nós como crentes em Cristo Jesus e lendo a palavra de Deus, nós entendemos que a ceia do Senhor é um memorial. Isto é, todas as vezes que comemos o pão e tomamos o cálice, nós estamos nos recordando do sacrifício de Jesus, da sua morte na cruz do Calvário. Existem por aí algumas doutrinas pertinentes à ceia que nós não cremos. Não cremos porque elas não são bíblicas. Não cremos porque elas não são ensinadas na palavra de Deus. Por exemplo, nós não cremos que o pão contém o corpo de Jesus, que seja o corpo de Jesus. Esta é a doutrina chamada a transubstanciação. Isto é, que no momento que você toma o pão, come o pão ou bebe o cálice, ele se transforma em corpo e sangue de Jesus. Esta doutrina chamada de transubstanciação, isto é, a substância se transforma, nós não cremos nela. Por que não cremos? Porque entendemos que a ceia é um memorial. Nós participamos da ceia nos recordando do sacrifício de Jesus. Mas o pão é pão, o cálice é cálice. Esses instrumentos, esses elementos, eles não assumem uma posição espiritual. Você não vai ficar mais espiritual ou ser mais crente pelo fato de tomar a ceia. Já deve estar se sentindo mais espiritual e mais crente antes de tomar a ceia. Mas esperar que a ceia vai melhorar a sua vida espiritual, eu não creio que isto aconteça. Porque este desejo não tem nada a ver com a ceia. A ceia é um momento de expressão da alma, do coração. É um momento de comunhão com Deus, de gratidão a Deus e de reconhecimento ao Senhor pelo que Ele fez. Mas nós não cremos também na consubstanciação. Não somente não aceitamos a transubstanciação, como não cremos na consubstanciação. O que é isso? A consubstanciação diz que realmente este é um pão, mas quando você recebe o pão, Jesus está junto do pão. E quando você come o pão, é como se estivesse engolindo a Jesus. Nada disso. Esses elementos materiais, esses elementos humanos, são usados apenas como expressão da vontade de Deus. E por quê? Simples. Quando Jesus celebrou a ceia, ele estava vivo. Ele não estava morto, nem havia ressurreto, ele estava vivo. E quando ele olhou para os discípulos, ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Como é que ele poderia dar o corpo dele para os discípulos comerem se ele estava vivo? Então não seria ceia, seria uma antropofagia. Não existe isso. O Senhor Jesus disse: tomai, bebei, este é meu sangue. Então era um símbolo que ele deixou para a sua igreja, para que nós continuássemos a celebrar a ceia. Então a ceia é um momento de contrição espiritual. É um momento quando a sua alma está genuflexa diante do Senhor. Quando participo da ceia, eu sinto realmente
a gratidão profunda pelo que Jesus fez por mim. O sacrifício dele começou toda a sua vida, depois ali no Getsemane, quando ele foi preso, depois ele foi levado para a casa do sumo sacerdote Caifás, interrogado, e passou uma noite toda ouvindo acusações. Saiu dali, foi para a casa de Herodes, da casa de Herodes para Pilatos, de Pilatos voltou de novo para Herodes, volta para Pilatos, de Pilatos ele vai para o pretório, onde estava a soldadesca romana, e ali ele é humilhado, cuspido, batido, surrado, tudo por mim, por você. Como parte do sacrifício de Jesus, parte dessa salvação, grande salvação que Deus nos oferece dentro desse escopo de sacrifício. E ali o Senhor toma a sua cruz e começa a sua via dolorosa até o Calvário. Aqueles fenômenos que aconteceram, quando o Senhor Jesus, carregando a cruz, foi levando, subindo até o monte. Simão Cirineu, pegaram aquele Simão Cirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz, porque Jesus estava todo ensanguentado, o seu corpo todo dilacerado. Imagine, depois de passar uma noite inteira, indo de um lado para o outro, era uma situação de estafa, de fadiga, terrivelmente incompreensível, além do sofrimento físico. Agora com uma coroa de espinho na cabeça, imagine. Quando eu estou limpando o jardim na minha casa e vou limpar ali as rosas, entra aqueles espinhos pequenininhos, mas que dor, uma coisa pequenininha. Imagine aqueles espinhos na fronte do Senhor Jesus. Imagine que dor, que coisa dolorosa ali. Então, ele submeteu-se tudo aquilo para cumprir isso que dizia a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Ele foi humilhado, ele submeteu tudo isso aí, como os homens de dores experimentados no trabalho, assim ele sofreu tudo isso por nós. Verdadeiramente, diz Isaías, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores estavam sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como um cordeiro que é tosquiado perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca, diz o livro do profeta Isaías, falando a respeito do Messias, do sofrimento do Messias. Portanto, nesta hora, com alegria, com os nossos corações felizes diante de Deus, vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos que vão nos ajudar na ceia para que venham neste momento. A Bíblia diz que Jesus, junto com os seus discípulos, ele entregou o pão. E entregando o pão, o que foi que ele disse? Ele disse: eu quero que vocês passem comigo, celebrem comigo nesta noite, não só a Páscoa. E naquele momento, depois que eles comem a Páscoa, o Senhor institui a ceia do Senhor. E ele dá o pão aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por vós.
Diz a palavra de Deus que o Senhor, tomando o pão, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice. Ele disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Ao recebermos o cálice, vamos unir o nosso coração ao coração de Jesus, numa prece de gratidão, dizendo: Senhor, obrigado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor.
Jesus, sentando com os seus discípulos, disse: vocês não vão beber deste cálice, até beber outra vez do fruto da vida diante do Senhor. Era o Senhor dando a sua vida por nós. Vamos orar neste momento, louvando a Deus pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, dando o seu corpo, derramando o seu sangue por nós. Irmão Mauro, ore ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, bendito e amado, louvado, obrigado, Pai, por participarmos, por anunciar a vida de Jesus. Tomando o pão, tomando o vinho, isso para nós é um privilégio. Façamos isso. Oramos e agradecemos. Amém. Diz a palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerdes deste pão ou beberdes este cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Tomemos. Cantemos juntos. Vivo estar, amanhã eu penso, sim, vivo estar, não temerei, pois eu bem sei que tenho meu futuro, E a vida vale a pena, e a vida vale a pena, Cristo vivenciar. Amém. E a Bíblia diz: Jesus, tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. E lá ele começou a agonizar, a sofrer, a ponto do seu suor se transformar em sangue. Pai, se é possível, passa de mim este cálice, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita, ó Pai, a tua vontade. Amém.